Faça um bom dia, tudo bem? Você já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos permitiu viver? Agradeça a Deus pela noite que você teve, pelo sono, pela cama, pela casa que você tem, pela família, quem amanheceu ao teu lado na cama, ou pelos pais que você tem, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos, pela vida em si, o sopro da vida que Deus te concedeu mais um dia, para que você possa gloriá-lo, né? Porque só o fato de estarmos vivos, nós temos que dar glória a Deus. E hoje nós vamos continuar com esse capítulo maravilhoso, né? Que é o 11 da sabedoria. E ontem nós paramos no versículo 10. E eu vou ler ele de novo para a gente poder pegar e embalar no 11. Nós vimos o quão poderoso é o nosso Deus. É aquele nosso Deus que nos repreende, que nos disciplina, porque Ele nos ama e nos quer próximo. Então Deus não quer seus filhos abandonados. Tudo o que Ele faz é para que a gente volte para Ele, se arrependa da vida que a gente está levando, dos pecados que estamos ainda cometendo, das fraquezas. Jesus nos ensinou que, pela oração do Pai Nosso, né, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Nós temos que rezar todos os dias: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal, para que a gente possa viver o teu verdadeiro ensinamento, a vida que o Senhor fez para cada um de nós, né? Que o Senhor nos deu para que possamos verdadeiramente gloriar o teu nome e aonde a gente for, levar a tua imagem, né? Levar a tua semelhança, porque afinal nós somos imagem e semelhança dele, né? Então hoje o 10, então, para a gente adentrar já no 11 e assim seguir nossos estudos. Porque tu os provastes como pai que corrige, e castigaste os outros como o rei que severo que condena. Então aqui ele está falando deles que estão no deserto e do povo do egípcio, né, que foi castigado. E no 11 ele fala: longe ou perto foram atingidos do mesmo modo. Longe ou perto foram atingidos do mesmo modo, porque dupla aflição os oprimiu. Veja, aqui ainda não terminou o 12, mas vamos terminar. E choraram lembrando-se do que lhe acontecera. Veja, o versículo 11 está falando que longe ou perto. Ou seja, aqui agora o povo que está no deserto está próximo de Deus e aquele povo lá está longe. Longe ou perto, os dois estão sofrendo penas. Por quê? Porque um egípcio que massacrava, que mantinha o povo escravo, eles estavam sofrendo também por quê? Porque todas as coisas que tinham acontecido, as pragas que tinham acontecido, ou seja, os egípcios, Deus tira deles aquilo que eles mais tinham confiança, que eram nos seus deuses, que eram representados por animais, por bichos, crocodilos e tudo mais, e o poder da riqueza. Eles tinham poder tanto, né? Eles tinham confiança no poder, na segurança que eles tinham. Eles eram imbatíveis. Mas na presença do Senhor, eles foram destruídos. Ou seja, aonde está o nosso poder? Né? Aonde está o nosso verdadeiro poder? Está na segurança das coisas materiais? Ou está na sabedoria? Porque se ela está nas coisas materiais, as coisas materiais passam e elas ficam e elas acabam. Um dia nós partiremos e todas as coisas e todos os bens que adquirimos vão ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Portanto, aquilo que nós vamos levar é o quê? É a sabedoria que nós adquirimos, é a vida que nós vivemos, é o bem que fazemos. Né? Por isso é que nós temos que viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo.
Então, longe ou perto, eles foram atingidos do mesmo modo. Uns, então, né, os egípcios, por terem confiança nas coisas materiais, e aos israelitas e aos hebreus, Deus permitiu também a correção. Por quê? Porque quando ele deixava faltar alguma coisa quando eles estavam no deserto, era para que eles acreditassem e tivessem mais fé no Deus que ele tinha libertado eles do Egito. E para que eles amadurecessem espiritualmente, para que eles crescessem espiritualmente. Tanto é que o tempo do deserto que eles passaram foi 40 anos, que poderia ter sido em um mês, por exemplo, né? Então veja, e eles choravam lembrando do que lhes acontecera, tanto um quanto o outro. Um chorava porque estava no deserto, sendo corrigidos por Deus, disciplinados por Deus, querendo voltar para a opressão. E os outros chorando porque tinham perdido tudo. O Egito tinha sido arrasado. Os deuses deles não valeram de nada. E olha que interessante que fala no versículo 13, olha. De fato, quando ficaram sabendo que o castigo era fonte de benefício para os outros, sentiram a presença do Senhor. Aqui está uma chave muito grande, poderosa chave. Eles perceberam que o que eles estavam sofrendo era benefício dos outros. Veja, os egípcios mantinham o povo escravo. Então, quando você mantém alguém na escravidão, quando você se mantém na escravidão, você pode ter certeza que você vai ter um retorno disso. Assim como os egípcios tiveram um retorno. Eles perderam aquilo que era a força, aquilo que era o poder deles, que mantinham a riqueza deles, porque eles mantinham o povo em escravidão. Então o povo construíam as coisas, faziam com que eles ficassem ricos, mas eles não consideravam isso. Mas o Deus que tudo vê e que desce para libertar através de Moisés esse povo da escravidão, eles perceberam então que o castigo deles, ou seja, tudo que eles perderam, tudo que eles passaram, todas as pragas que eles sofreram e até os primogênitos deles morreram, era benefício aos outros, porque eles sentiram a presença do Senhor. Não tem quem não sinta a presença do Senhor. Olha, quando as pessoas falam assim, eu não acredito em Deus, ou Deus me abandonou, gente, dá uma tristeza muito grande, né? Porque só de você ver o sol nascendo, as plantas crescendo, as frutas e todos os alimentos que todos os dias você se alimenta, você sabe de onde vêm os alimentos? Vem da terra que Deus produziu, que Deus criou para nós. Que Deus criou a terra para que a terra produzisse o alimento para que nós matasse a nossa fome do corpo. Então, como que a gente olha para o espelho, nós não somos capazes de fazer uma unha do nosso dedo, um fio de cabelo da nossa cabeça, nós não somos capazes de fazer, é Deus que faz. Não tem como negar a existência desse nosso Deus maravilhoso, de mão forte. Você pode ter tudo na vida, mas se você colocar a sua segurança nas riquezas e no poder, você não tem nada. Você é tão pobre, tão pobre, tão pobre que você só tem dinheiro. Infelizmente, a nossa riqueza não está no poder. A nossa riqueza está na mão do Senhor. E estando na mão do Senhor, Ele nos dá tudo. Busca primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta eu ter sem Deus, mas eu tendo Deus, eu posso ter as coisas. Porque sinal que o meu coração não está nas coisas, mas está em Deus. Então muitas vezes isso é deturpado na nossa mente e é colocado como uma crença. Eu não posso ter bens porque o nosso Deus não quer que eu seja rico, porque senão eu vou para o inferno, né? Não. O nosso Deus é o nosso Deus, Ele é do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele não quer seus filhos miseráveis.
mas ele não quer seus filhos como os egípcios estavam, colocando a sua segurança no poder, no dinheiro, né? E na riqueza, nas riquezas. Quando você coloca a sua segurança nisso, você está longe de Deus. Então, quando você coloca a sua segurança naquele que nos criou, em Deus, que é todo-poderoso, todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Por quê? Porque nosso Deus não quer filhos miseráveis. O que Ele não quer é que você seja orgulhoso, prepotente, que tenha o coração voltado somente para as coisas materiais. O seu coração não pode estar nas coisas materiais. Seu coração tem que estar em Deus. Sua mente tem que buscar a Deus, em primeiro lugar. Mas não é pecado você ter as coisas, porque você precisa disso. E Deus sabia disso e sabe disso porque Ele nos deu a terra que produz e mandou que a gente cultivasse, dominasse e submetesse a ela para que a gente pudesse pegar o retorno dela. Para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância, como Jesus disse. Então, erra aqueles que falam que você precisa ser pobre para... Pobreza é diferente de humildade. Você pode ser pobre e arrogante e você pode ser milionário, trilionário e ser humilde. Então veja, cuidado. Cuidado com as crenças que colocaram na sua cabeça, que são crenças limitantes. E faz com que você não cresça, faz com que você não saia do seu lugar. Por quê? Porque se você sair, você tem medo de ir para o inferno. Cuidado, que com essa crença você acaba indo para o inferno. Porque é isso que o diabo quer de você. Ele quer te colocar dúvidas na sua cabeça. Ele quer colocar você... sempre colocando mentiras na sua cabeça para que você não viva o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. E aí vamos continuando então aqui. Veja, então eles, sabendo que o castigo era fonte de benefícios para os outros, sentiram a presença de Deus. Aí sim eles caíram em si. Realmente, Ele tem o verdadeiro Deus. Isso é muito lindo. Tudo isso você vai descobrindo lá no Êxodo, tá? Vai lendo. Pois aquele, 14, versículo 14. Pois aquele que outrora fora rejeitado, exposto e desprezado com zombarias, no fim dos acontecimentos foi admirado por eles, quando estavam sofrendo uma sede diferente da sede dos justos. Veja, olha aqui, gente, esse versículo 14 é maravilhoso. O que eles fizeram no começo? Quantas pragas vieram para que eles, ainda na última, né, que morre o primogênito, eles ainda não creem e saem atrás para pegar o povo de volta. E aí a última praga, né, vamos dizer assim, que seria uma última praga, que foi quando o mar engole todos eles. Na terrível busca ao povo israelita, ao povo hebreu, eles são afogados. Veja, o nosso Deus... Veja, se você colocar aqui, né, como que Deus... você vai ver que é um Deus que vinga, né? Um Deus que... Não, é um Deus que mostra o poder que Ele tem para que você se converta e que você volte para Ele. É tudo ação e reação. Tudo que os egípcios fizeram, ou seja, tudo que eles tiveram de retorno, foi em consequência de suas ações. Não deixaram o povo, não quiseram, né, dar melhoria para o povo, não quiseram deixar que Moisés o libertasse o povo. Então eles foram sofrendo as consequências. Olha, se vocês não deixavam acontecer isso, isso, isso. Deixa que venha. Eu não vou acreditar nisso. Deixa. Não vai morrer, meu filho não vai morrer, o faraó dizia, né? E o filho dele morreu. Veja. Então, veja, aqueles que outrora foi rejeitado, ou seja, Deus, o próprio Jesus, né? Aqui também a gente pode colocar como Jesus aqui, exposto e desprezado com zombarias. Gente, você não vê Jesus aqui? Olha, eu vou ler de novo esse versículo para você ver se você não vê Jesus aqui. O mesmo que aconteceu com Jesus. Veja, a libertação do povo do Egito e a libertação do povo para o reino eterno, que Jesus veio trazer a libertação para nós. Veja, esse versículo se encaixa direitinho, olha.
Pois aquele que outrora fora rejeitado, Deus sendo rejeitado pelos egípcios, Jesus sendo rejeitado pelo seu próprio povo, exposto e desprezado com zombarias. Desça da cruz, se você realmente é filho, para que a gente possa acreditar. Salve-se a você e salve a nós. Zombarias. Colocar uma coroa. Olha aí o rei dos judeus. Zombaria. E no fim dos acontecimentos, foi admirado por eles. Eles lá, os egípcios, realmente acreditaram que Deus, o verdadeiro Deus, estava com o povo israelita, que saía do Egito naquele momento. Então foi admirado por eles que estavam sofrendo uma sede diferente da sede dos justos. A sede que eles estavam sentindo era realmente uma sede de água, porque a água deles estava podre, né? A água se tornou sangue, ou seja, água podre, água com lodo. Como é que é o sangue? O sangue é vermelho enquanto está na corrente sanguínea. Saiu da corrente sanguínea, se você jogar no chão o sangue, ele vai ficar preto. Então é podridão, né? Então água com sangue é o rio podre. É o que os homens, o que a humanidade está fazendo com os nossos rios ultimamente, está poluindo. Então se você ler lá no Apocalipse, você vai ver que no final, cada vez mais, os rios vão estar poluídos. Os rios vão se encher de sangue novamente. Então, é podridão. É tudo que nós vamos jogando, né? Enfim, vai matando a natureza. E aí, então, se você vê, e se você associar, então, a esse aqui, a Jesus Cristo, você vai ver que no fim dos acontecimentos, olha, no versículo 14 ainda, no fim dos acontecimentos foi admirado por eles. Quando Jesus voltar em sua glória, todos verão que realmente ele era o Filho de Deus. E também quando Jesus é crucificado, quando ele morre, e que aí alguns soldados que estavam ali vendo o céu se abrir e os trovões e escureceu, né, às 3 horas da tarde, você vai ver que eles também disseram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E aí os egípcios também dizendo, verdadeiramente ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tem mais o que a gente perder. Eles ficaram arrasados e perderam tudo. Veja, nós vamos parar aqui nesse capítulo, no versículo 14, e que a gente possa ter essa sede dos justos, que é a sede da água, da água viva, da vida eterna. É aquela mesma sede que Jesus falou para a samaritana. Lembra que eu falei no João 4,10? A samaritana pedindo para Deus, né, da água viva, e Jesus falando, se você soubesse a água que eu tenho. Né? Então, que a gente tenha a sede da água dos justos, para que a gente possa fazer as coisas na nossa vida com justiça, que a gente possa viver a verdadeira justiça de Deus na nossa vida, a justiça que a gente tem da gente para com o próximo, que a gente possa cada vez mais sermos justos uns com os outros, sermos irmãos uns com os outros, que a gente possa transbordar na vida dos outros, que a gente possa ser luz na vida dos outros, porque nós viemos para ser luz. Então sejamos luz para nós mesmos e para a vida dos outros também. Que a gente possa cada vez mais entender o nosso propósito, que a gente peça a Deus, né? Que cada um de nós peçamos a Deus, Senhor, nos ilumine, dai-nos sabedoria para que nós possamos saber qual é o meu propósito, né? Qual é a sua identidade. Se você não descobriu ainda, olhe para o espelho e olhe lá em Gênesis 1:26. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, essa é a sua identidade. E nós viemos aqui para nós termos vida em abundância. Ou seja, viemos para viver essa vida, para anunciar esse Deus maravilhoso e para retornarmos a Ele. Porque pelo pecado nós nos distanciamos de Deus. E Jesus vem e nos retoma, nos faz de novo voltarmos a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que conheçam e que voltem para o seu Senhor, que volte para o nosso Senhor, né? E possamos ter a vida eterna. Porque hoje, aqui nesse mundo, é uma luta entre o bem e o mal.
E nosso propósito é estarmos aqui para ajudar as pessoas e a nós mesmos a descobrirmos o verdadeiro Deus e a seguir os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia é o nosso manual. Não tem como, não tem por onde. Que Deus te dê um bom dia hoje, um sábado maravilhoso, né? Dia 22 de novembro. Que a gente possa cada vez mais estar ciente deste Deus, né? E sentir a presença deste Deus. Assim como lá no versículo 14 fala. De fato, quando ficaram sabendo que o castigo era fonte de benefício para os outros, os egípcios sentiram a presença do Senhor. Fique com Deus, um beijo no seu coração e reflita. Vá lá, leia o livro da sabedoria. Se você não tiver, vai voltando atrás, vai vendo novamente os vídeos e vai se inteirando cada vez mais desse livro maravilhoso. Busca no YouTube, muitas vezes ele tem lá em áudio, né? E aí você vai ouvindo o livro inteiro de sabedoria. Fica com Deus, beijo no coração.